mãos aos céus. Cuando adoramos al Señor, Quando nós adoramos ao Senhor, estamos preparando nuestro espíritu para recibir de su presencia. estávamos preparando o nosso espírito para receber a sua presença. Padre, muéstranos tu hermosura. Muéstranos tu hermosura. Pai, mostra a sua formosura. Muéstranos la belleza del Cordero. Mostra-nos a beleza do Cordeiro. No hay nadie más importante que tú. Não há ninguém mais importante do que você. Aleluya. Aleluia. Padre, toma el dominio Pai, toma o domínio de todos los que estamos en este lugar. de todos que estão aqui neste lugar. Y que tu palabra nos transforme para siempre. Que a tua palavra nos transforme para sempre. En el nombre de Jesús, Em nome de Jesus. atamos todo espíritu Amarramos todo espírito que quiere distraer al pueblo. que quer distrair o povo. Y en el nombre de Jesús, E no nome de Jesus, declaramos en esta noche declaramos nessa noite que los cielos están abiertos que os céus estão y abertos. que la palabra va a fluir Que a palavra vai fluir como un río de agua viva. como rios de água viva. Te damos libertad, Espíritu Santo. Espírito Santo, te damos liberdade. Haga lo que quiera. Faça o que você quer. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Da un aplauso al Señor, Aplauda iglesia. o Senhor, igreja. Aleluya. Aleluia. Puede tomar su lugar si puede. Se você pode se assentar. Aleluya. Aleluia. Hay algo muy especial en esta noche. Há algo muito especial nessa noite. Mientras adorábamos al Señor, Enquanto nós estávamos adorando ao Senhor, Él me estaba mostrando su hermosura. Ele estava me mostrando a sua formosura. Y la palabra nos enseña E a palavra nos ensina que tenemos que aprender a contemplar el rostro de que Dios. temos que aprender a contemplar o rosto de Deus. No solamente ir a la presencia para pedir algo, Não somente ir à presença para pedir algo, sino ir a la presencia para contemplar su rostro. senão também ir à presença para contemplar o seu rosto. ¿Sabes por qué es muy importante contemplar el rostro de Dios? Sabe por que é muito importante contemplar o rosto de Deus? Porque la palabra nos enseña Porque a palavra nos ensina que cuando estamos mirando el rostro del Señor, que quando estamos olhando o rosto do Senhor, estamos siendo transformados estamos sendo transformados en la misma imagen que estamos viendo. à mesma imagem que está se movendo. Escuche, Escuta, esto es un misterio muy grande. isso é um mistério muito grande. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque lo que nosotros contemplamos del Señor, Porque aquilo que nós contemplamos do Senhor, eso nos viene a ministrar. isso vem nos ministrar. Cuando tú contemplas su poder, Quando você contempla o seu poder, te ministra su poder. ele ministra o seu poder. Cuando contemplas su santidad, Quando contempla a sua su santidade, santidad te viene a ministrar. a sua santidade vem me ministrar. Cuando contemplas su hermosura, Quando eu contemplo a sua formosura, la hermosura de Dios te comienza a ministrar. a formosura de Deus começa a me ¿Y ministrar. sabes lo que genera la hermosura de Dios en una persona? E vocês sabem o que tem, né? Sí, ¿qué es lo que pasa cuando la hermosura de Dios? Vocês sabem o que acontece quando uma pessoa tem a formosura de Deus? El favor de Dios es activado. O favor de Deus é ativado. Las puertas se comienzan a abrir. As portas começam a se abrir. Ni siquiera tocas y la puerta se abre. Sem mesmo tocar, as portas já estão se abrindo. Amén, ¿qué cree? Quem crê? Quiero hablar una palabra en esta noche. Eu quero falar uma palavra nessa noite. Voy a dejar un ángel atrapando mi computador. Não passa. Vou deixar o anjo segurando meu computador. Mateo capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 21. versículo 21. Mateus 16, 21. Diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte,
começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Amén. Amém. Esta palabra es muy fuerte. Essa palavra é muito forte. Hace tan solo un momento había pasado algo muy especial. Em um só momento? Sí, acá atrás. Eu tenho passado. Pedro, atrás. Em um momento atrás, Pedro, Había pasado algo muy ele tinha passado por algo muito especial. Dice la Biblia que Jesucristo preguntó algo. Diz a Bíblia que Jesus Cristo perguntou algo: ¿Quién soy yo? quem sou eu? Los apóstoles hablaron. Os apóstolos falaram. Dijeron, algunos dicen que eres Elías, Uns dizem que você é Elias, otros dicen que eres Jeremías, outros dizem que é Jeremias, o alguno de los profetas que resucitó. ou algum dos profetas que ressuscitou. Y Jesucristo dice, E Jesus Cristo disse, mas ¿quién cree que yo soy? e Jesus Cristo disse: mas do que vocês acreditam que eu sou? Usted sabe la historia. Você conhece essa história? Pedro faló algo. Pedro falou algo: Tú eres el Cristo, você é o Cristo, eres el Hijo de Dios. você é o Filho de Deus. Y dice la Biblia que Cristo le dice a Pedro, E Cristo disse a Pedro, a Bíblia diz que Cristo disse a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, isso não foi carne nem sangue que te revelou, fue mi Padre que está en el cielo. foi meu Pai que está nos céus. Y la palabra nos enseña E a palavra nos ensina que seguramente Pedro quedó muy feliz. que seguramente Pedro deve ter ficado muito feliz. Nadie tenía la revelación que él tenía. Ninguém teve a revelação que ele teve. Pero esto que acabamos de leer Mas aquilo que acabamos de ler pasó unas horas después. passou algumas horas depois. Pedro creía que Dios le hablaba, Pedro cria que Deus falava com ele, porque Cristo le dijo, Dios te lo reveló. porque Cristo disse: Deus te revelou. Pero cuando Cristo está hablando que debe morir Mas quando Cristo está falando que deve morrer y que va a ser rechazado por el pueblo, e que ele seria rejeitado pelo povo, Pedro pensó que Dios le había hablado algo. Pedro pensou que Deus tinha dado algo, falado algo. Y le dice, Señor, no vayas a la cruz. Aí ele disse: Senhor, não vai à cruz. Ten compasión de ti mismo. Tenha paciência com você, compaixão de você mesmo. No vayas a sufrir. Não, você não vai sofrer. Y dice la Biblia E a Bíblia que diz Cristo lo miró que Cristo olhou para y ele le dijo, sal de aquí, Satanás. e disse assim: sai daqui, Satanás. 2 horas atrás 2 horas atrás, estaba diciéndole, ele estava dizendo: tú tienes una revelación tremenda. você tem uma revelação tremenda. 2 horas después, 2 horas depois, sal de aquí, Satanás. sai daqui, Satanás. Eso es verdadero discipulado. Isso é um verdadeiro discipulado. Esa es verdadera formación del carácter. Isso é a verdadeira formação de caráter. Yo lo digo así, hermano. Eu digo assim, irmão: Pedro metió el mejor gol de su vida. meteu o melhor gol da sua vida. Y después metió el mejor autogol de su vida. E depois, Metió el mejor autogol en contra. e depois ele deu um gol contra, o pior da sua vida. Sim. Não me gusta. Pedro acertó una vez Pedro acertou uma vez y después se equivocó. e depois ele se equivocou. El mismo día, No mesmo dia, el Señor reconoció que Dios le hablaba, ele reconheceu, o Senhor reconheceu que ele falava, pero también reconoció mas também reconheceu que se estaba equivocando. que também estava se equivocando. Dios le había dado autoridad, Deus tinha dado autoridade. le había dicho que tenía las llaves del reino, Já tinha dito que ele tinha chaves do reino, pero ahora estaba hablando Satanás por medio de él. mas agora era o diabo que estava falando por meio dele. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque ser usado por Dios Porque ser usado por no Deus significa ser aprobado por Dios. não significa ser aprovado por Deus. Cualquiera puede hablar de parte de Dios, Qualquer um pode falar da parte de Deus, pero no cualquiera puede ser aprobado por Dios. mas não é qualquer um que pode ser aprovado por Deus. Dios está buscando fruto por encima del don. Deus está buscando fruto acima de dom. Los dones son buenos. Os dons são bons. Pedro lo tenía. Pedro tinha. Podía escuchar la voz de Dios, Ele podia ouvir a voz de Deus, pero no tenía fruto. mas ele não tinha fruto. Porque cuando Cristo habló de sufrimiento, Porque quando Cristo falou de sofrimento, Él dijo, no vayas. ele disse: não, você não vai.
tenía dones, tinha dons, pero no tenía carácter. mas ele não tinha caráter. Tenía revelación, Tinha revelação, pero no tenía un carácter formado. mas não tinha um caráter formado. Entonces Cristo lo miró Então Cristo olhou para y ele comenzó a tratar con él. e começou a tratar com ele, Porque Pedro era muy especial. porque Pedro era muito especial. Yo a veces pienso que Pedro era brasileño, Às vezes eu penso que Pedro era brasileiro, porque era muy entusiasmado. porque ele era muito entusiasmado, Él tenía mucha energía. ele tinha muita energia. Jesucristo le decía algo Jesus dizia algo y él lo tomaba todo. e ele tomava tudo, tomava posse de tudo. Cuando Cristo le quiso lavar los pies, Quando Cristo quis lavar os seus él pés, dijo, no me lo laves. não, você não vai lavar, não lava meus Y pés. Cristo le dice, si no te lo lavo, no tienes parte E conmigo. Cristo disse, se eu não lavo os seus pés, você não tem parte comigo. Ahora Pedro dice, entonces báñame por completo. E Pedro disse, então agora me banha por completo. Tenía entusiasmo. Ele tinha entusiasmo. Amado, el entusiasmo es bueno, Amado, o entusiasmo é bom, pero el carácter es mejor. mas o caráter é melhor. He venido muchas veces a Brasil Eu tenho vindo várias vezes ao Brasil y yo me doy cuenta de un fenómeno que está entre ustedes. e eu me dou conta de um fenômeno que acontece entre vocês. Una característica especial. Uma característica especial. La gente está muy entusiasmada, As pessoas estão muito entusiasmadas, muy apasionadas, muitos apaixonadas, pero muchas personas mas muitas son pessoas de corta duración. é um entusiasmo de curta duração. Un mes después están fuera. Um mês depois estão desviados. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque Brasil Porque o Brasil es un pueblo muy bendecido por Dios. é um povo muito abençoado por Deus. Dios ha derramado su gloria en Brasil. Deus tem derramado a sua glória no Brasil. Pero ¿sabes? Dios está trabajando en Brasil algo. Deus está trabalhando algo no Brasil. El carácter. O caráter. Porque el carácter Porque o caráter es mejor que el don. é melhor do que o dom. Cuando Pedro dice esto para Jesús, Quando Pedro disse isso para Jesus, Jesucristo habla a todos los apóstoles ahora. Jesus Cristo então fala para todos os apóstolos: Si alguno de ustedes me quiere seguir a mí, se alguns de vocês querem me seguir, niéguese a sí mismo, vocês têm que se negar, toma tu cruz tomar a tua y cruz sígueme. e segue-me. Él no dijo simplemente sígueme. Ele não disse simplesmente siga-me. Él dijo, toma tu cruz, Ele disse: toma a tua cruz, niégate nega-te, y ahora estás autorizado para mover. então assim você vai estar autorizado para se mover. La cruz A cruz te autoriza te autoriza para moverte. para se mover. Sin cruz Sem cruz, no estás autorizado para moverte. você não está autorizado para se mover. ¿Sabes por qué? Sabe por Porque quê? la cruz Porque a cruz significa significa muerte a ti mismo. morte do seu eu, de você mesmo. La cruz significa A cruz significa la negación a negação de tu pasión y de tu pecado. da paixão do seu pecado. Escúcheme, Escuta-me, muchas personas muitas pessoas quieren moverse en el espíritu querem se mover no espírito sin cruz. sem a cruz. Eso es ilegal, Isso é ilegal, eso es falso, isso é falso, eso es incoherente. é incoerente. Entonces la gente queda mirando. Então as pessoas ficam olhando. Mira ese tipo, tiene grandes dones, Olha aquele lá, aquele tipo, nossa, tem grandes dons. resucita a los muertos, Ele ressuscita os mortos. tiene revelación, Nossa, tem a revelação. pero después Mas depois tú lo ves incoherente você vê ele y incoerente. la gente está confundida. E as pessoas ficam confundidas. Nunca se olvide Nunca se esqueça que el mismo día que no mesmo dia que Pedro tuvo revelación, que Pedro teve a revelação, también en el mismo día também no mesmo dia Satanás habló por su boca. Satanás falou pela sua própria boca. Porque dones Porque dons no manifiesta verdadera espiritualidad. não manifestam a verdadeira espiritualidade. Escuta, Los dones os dons hablan de la grandeza de Dios. fala da grandeza de Deus. El fruto O fruto habla de ti mismo. fala de você mesmo. Por eso Cristo dijo, Por isso Cristo disse: cuando mires un profeta, quando você vê um profeta, tienes que juzgarlo por el fruto, você tem que julgar ele pelo fruto, no por el don. não pelo dom. Porque cualquiera tiene don, Porque qualquer um tem dom, pero solamente los que se dejaron tratar por Dios mas somente aqueles que se deixaram tratar por Deus tienen fruto. possuem fruto. Ahora escúcheme, Agora escuta-me, la gracia a graça se imparte, se
imparte, se A transfiere. graça, ela é impartida, ela é transferida. Pero el fruto Mas o fruto no se puede transferir. não se pode transferir. Si yo tengo paciencia, Se eu tenho paciência, yo no puedo orar. eu não posso orar. Señor, dale más de mi paciencia. Senhor, me dá mais da minha paciência. Da a Él de mi paciencia. Dá a Ele a minha No paciência. se puede. Eu não posso fazer Porque isso. la paciencia que tengo Porque a paciência que eu tenho es el fruto del Espíritu en mí. é o fruto do Espírito em mim. Lo que yo te puedo transferir O que eu posso transferir a es você el poder que está en mí. é o poder que está em Es mim. la gracia que está en mí. E é a graça que está em mim. Porque no es mía, Porque não é minha, es de Él. é dele. Lo que Dios está buscando en Brasil O que Deus está buscando no Brasil es fruto, é fruto, no solamente dones. não somente dons. Y estamos corriendo un peligro muy grande en el E mundo. estamos correndo um perigo muito grande no mundo. Existe una espiritualidad Existe uma espiritualidade subjetiva. subjetiva. ¿Qué significa eso? O que significa Que la isso? gente cree que está bien, Que as pessoas creem que estão bem, que las personas creen que aman a Dios, as pessoas que elas creem que amam a Deus, pero en su vida no se manifiesta lo que creen. mas na sua vida não se manifesta aquilo que elas dizem. Entonces hay una pregunta que te quiero hacer. Então eu quero te fazer uma pergunta. ¿Cómo saber Como saber si el Evangelio se o Evangelho está afectando mi vida? está afetando a minha vida? No es por lo que tú piensas, Não é pelo que você pensa, no es por lo que tú opinas, não é por aquilo que você opina, es por lo que la palabra dice. é por aquilo que a palavra diz. Y vamos a ir a la palabra. E vamos na palavra. Primera de Juan, 1 João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 8. versículo 8. Vaya conmigo ahí, por favor. Vai comigo lá, por favor. Porque vamos a dejar que la Biblia sea quien hable. Vamos a dejar que la Biblia sea quien hable. Vamos a dejar que la Biblia nos diga. Vamos deixar que a Bíblia nos fale. Todos? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. ¿Escuchó? Escutou? La Biblia dice, A Bíblia diz: el que ha nacido de Dios aquele que é nascido de Deus no puede pecar, não pode pecar, porque la simiente de Dios porque a semente de Deus permanece en él permanece y nele no le permite pecar. e não permite pecar. Pero también la Biblia dice Mas a Bíblia também diz que el que practica pecado que o que pratica pecado es del diablo. é do diabo. La pregunta A pergunta es, ¿quién peca todavía aquí? é quem aqui todavia peca? Levante la mano. Quem aqui peca? Levanta a mão. Hay una pregunta. Há uma pergunta. Entonces, si pecas, ¿eres del diablo? Então, porque você peca, você é do diabo? No. Porque No. la palabra dice, Porque a palavra diz: la práctica del pecado a prática do pecado hace que tú seas del diablo. faz com que você seja do diabo. Práctica Prática es cultura. é cultura, Es todos los días. é todos os Es dias, todo el tiempo. é todo o tempo. Charles Spurgeon dijo algo. Charles Spurgeon disse algo: Que el puerco, perdón, que la oveja puede caer al lodo, que a ovelha pode cair na sujeira, pero solamente el puerco se queda en la sujeira. na lama, mas somente o porco continua na lama. A ovelha pode cair na lama, mas somente o porco permanece na lama. ¿Está comprendiendo? Você está entendendo? Estamos peleando con una naturaleza caída. Nós estamos lutando com uma natureza caída, Pero el viejo hombre mas o velho homem fue llevado a la cruz. foi levado na cruz. Ya no pecas como antes. Você já não peca como antes. Tu pecado es diferente ahora. Hoje o seu pecado é diferente. Tu pecado es por causa de la naturaleza. O seu pecado é por causa da natureza. Pero Juan dice algo extraordinario. Mas João disse algo extraordinário. Todo el que ha nacido de Dios. Todo que é nascido de Deus. ¿Quién nació de Dios aquí? Quem nasceu de Deus aqui? Dice que todo lo que ha nacido de Dios Diz que todo que é nascido de Deus no practica el pecado. não pratica o pecado. Porque la simiente de Dios Porque a semente de Deus permanece en él permanece nele y no
no puede pecar. e não pode pecar. Esto es tremendo, Isso é tremendo, porque la Biblia dice porque a Bíblia diz que lo que hace que no pequemos que aquilo que faz que a gente não venha, que nós não venhamos pecar, es la simiente de Dios. é a semente de Deus. Escuche, Escuta, esto es muy interesante, isso é muito esto interessante, es muy profundo. isso é muito profundo. La simiente de Dios A semente de Deus, en el griego significa no grego, significa la esperma de Dios, o esperma de Deus, la naturaleza de Dios. a natureza de Deus. Escuche, Escuta, Juan está diciendo João está dizendo que cuando tú naces de Dios, que quando você nasce de tú Deus, tienes la esperma de Dios, você tem o esperma de tú Deus, tienes la naturaleza de Dios. você tem a natureza de Deus, Y esa naturaleza e essa natureza no te permite não te permite practicar el pecado. praticar o pecado. Es por eso É por isso que cuando tú pecas, que quando você peca, estás incómodo. você fica incômodo. Antes tú pecabas en la misma cosa, Você pecava na mesma coisa, pero no sentías la misma incomodidad. mas não se incomodava tanto. ¿Sabes por qué ahora te incomodas? Sabe por que agora você se incomoda? Porque tienes la esperma de Dios, Porque você agora tem o esperma de porque Deus. tienes la naturaleza de Dios. Você tem a natureza de Deus. Una de las señales Dos sinais de una persona verdaderamente salva de uma pessoa verdadeiramente salva es cómo se siente con el pecado. é como ela se sente mediante o pecado. Porque si el pecado Porque se o pecado no te incomoda, não a incomoda, tú necesitas liberación. você precisa de libertação. El pecado O pecado en una persona nacida de nuevo numa pessoa nascida novamente te incomoda. incomoda. Davi, Hombre conforme al corazón de Dios, homem segundo o coração de Deus, pecou, pero la reacción que tuvo mas a reação que ele teve mostraba que mostrava él tenía la esperma de Dios, que ele tinha o esperma de Deus, porque se arrepintió de corazón. porque se arrependeu de coração. Entonces, ¿cómo yo puedo saber Então, como eu posso saber si el Evangelio está afectando mi vida, se o Evangelho está afetando a minha vida, en mi relación con el pecado? com a minha relação com o pecado? Según sea tu relación con el pecado, Se eu tenho uma certa relação com o pecado, entonces todavía no hemos madurado. então todavia eu não tenho amadurecido. Si te vuelves permisivo con tu pecado, Se você dá permissão ao pecado, necesitas la naturaleza de Dios. você necessita da natureza de Deus em você. El pecado debe incomodarte. O pecado tem que te incomodar. El que ama a Dios, Aquele que ama a Deus, ama lo que Dios ama ama o que Deus y ama aborrece lo que Dios aborrece. e odeia o que Deus odeia. ¿Sí? Sim? Esa es la única manera de saber É a única maneira de saber si el Evangelio está afectando mi vida. se o Evangelho está afetando a minha vida. Porque mucha gente dice, Porque muitas pessoas dizem: yo amo a Dios, eu amo a Deus, pero siguen en pecado. mas seguem pecando. Yo amo a Dios, Eu amo a Deus, pero no están dispuestos a dejar su pecado. mas não estão dispostos a deixar o seu pecado. Cristo dijo, Cristo disse: si me amas, se me amas, guarda mi palabra. minha palavra. Punto final. Ponto final. La espiritualidad A espiritualidade no puede ser subjetiva. não pode ser subjetiva. O tú eres frío o caliente. Ou você é frio ou você é quente. No existe subjetividad. Não existe Não, vai sair. El Evangelio O Evangelho no es según tu manera, não é da sua maneira, ni la mía. nem da minha. Es como la Biblia dice. É como a Bíblia diz. Y la Biblia dice E a Bíblia que diz cuando tú naciste de nuevo, que quando você nasce de novo, no puedes practicar pecado. não pode praticar o pecado. Porque tienes una naturaleza Porque você tem uma natureza que no te lo permite. que não te permite. El problema de la iglesia O problema da igreja es que cambió sus hábitos, é que mudou os seus hábitos, pero no mudó su naturaleza. mas não mudou a sua natureza. Mira, Olha, es muy fácil transformar en alguien en evangélico. é muito fácil transformar alguém em evangélico. Lucas, ven. Vem, Lucas. Vas a ser el modelo de esta noche. Você vai ser um modelo nessa noite.
Mira el pueblo. Olha para o povo. Imagínense que Lucas es una persona recién llegada a la iglesia. Imagina que Lucas é recém-chegado à igreja. Yo como pastor Eu, como pastor, quiero que él sea un evangélico. eu quero que ele seja um evangélico. Entonces, ¿qué voy a hacer? O que eu vou fazer com ele? Voy a cambiar sus hábitos. Eu vou mudar os hábitos dele. Le voy a cambiar la ropa. Vou mudar a roupa. Le voy a dar una ropa evangélica. Vou dar para ele uma roupa evangélica. Le voy a dar una Biblia. Vou dar uma Bíblia. Porque los evangélicos tienen que llevar Biblia. Porque os evangélicos têm que carregar a Bíblia. Amén. Amém? Le voy a enseñar canciones evangélicas. Eu vou ensinar para ele canções evangélicas. Le voy a enseñar frases evangélicas. Eu vou ensinar frases evangélicas. Le voy a enseñar Vou ensiná-lo que cuando va a almorzar que quando ele vai almoçar tiene que orar. tem que orar. Y en la noche antes de dormir E antes de dormir también tiene que orar. também tem que orar. Evangélico perfecto. Um evangélico perfeito. 3 minutos. 3 minutos. Y se transformó en evangélico perfecto. Ele se transformou no evangélico perfeito. Pero eso no es lo que el Señor está pidiendo. Mas não é isso que o Senhor está pedindo. El Señor no está pidiendo E o Senhor não está pedindo que te transformes en evangélico. que você se transforme no El evangélico. Señor está pidiendo O Senhor está que pedindo te transformes en Cristo. que ele se transforme em Cristo. Que você se transforme em Ser evangélico Cristo. Ser evangélico es muy fácil. é muito fácil. Pero ser transformado en Cristo Mas ser transformado em te Cristo va a llevar toda la vida. vai levar toda a vida. Las iglesias As igrejas solo quieren transformar los hábitos, só quer transformar os hábitos, la ropa, a roupa, la música, a música, la comida. a comida. Pero Cristo Mas Cristo quiere transformar al hombre quer transformar o homem desde adentro desde dentro hacia afuera. para fora. La religión transforma al hombre Transforma o homem de afuera de fora para dentro. pero el reino Mas o reino los transforma de adentro os transforma de dentro para afuera. para fora. Da gloria, da gloria, da gloria. Dá glória, dá glória. No hay otra manera. Não há outra maneira. Esta es la única forma de servir a Dios. É a única forma de servir a Deus. El que ama a Dios Aquele que ama a Deus no puede practicar pecado não pode praticar o pecado, porque tiene la naturaleza de Dios. porque tem a natureza de Deus. Entonces el evangelio Então o evangelho se trata de una nueva naturaleza. se trata de uma nova natureza. Y esto se pone muy bueno ahora. E isso se coloca muito bom agora. Porque Cristo dijo algo que me voló la cabeza. Porque Cristo disse algo que abriu a cabeça. Evangelio de Juan, Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 6, verso 53. verso 53. Vaya rápido ahí. Corre aí. Si usted vino a un retiro, tuvo que traer la Biblia. Se você vir para um retiro, você tem que trazer a Bíblia. Juan capítulo 6, João 6, versículo 53. versículo 53. Jesus lhe disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do meu filho, homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esto que Cristo dijo Isso que Cristo disse fue un escándalo para la sociedad. foi um escândalo para a sociedade. ¿Saben lo que la gente comenzó a hablar? Sabe o que as pessoas começaram a dizer? Esto está históricamente comprobado. Isso foi historicamente comprovado. ¿Saben lo que la gente dijo? Sabe o que as pessoas diziam? Los cristianos Os cristãos son caníbales. são canibais, Porque su líder porque seus líderes disse que tenía que comer su carne porque o seu líder disse que tem que comer a sua carne, y que tiene que beber su sangre. que tem que beber o seu sangue. Estos son caníbales. Eles são canibais. No entendieron el espíritu. Não entenderam no espírito. Pero déjame decir algo. Mas deixa eu te dizer algo. Estávamos falando que el evangelio es una nueva naturaleza. Que o evangelho é uma nova natureza. Amén. Amém. Una nueva vida. Uma nova vida. La vida de Dios en nosotros. A vida de Deus em nós. Eso en griego se dice la vida zoe. Isso em grego se diz a vida